Quero estar indo para a pauta principal da live, né? Onde eu quero estar reagindo e comentando a esse vídeo desse rapaz que tem esse canal Jonas, o Líder, né? Que, assim, mesmo sendo um canal pequeno aqui, né? Ele deu um depoimento. Aqui, ó. Sou bolsonarista, mas o Renan Santos me surpreendeu na sabatina da revista Oeste. Gente, assim, para quem acha, tipo, de que o Renan ele precisa furar a bolha, não de que não, de que o Renan não tem chance nenhuma. Gente, assim, aos poucos, as pessoas estão descobrindo, principalmente as pessoas do meio bolsonarista, estão descobrindo quem é Renan Santos. Isso está acontecendo, né? A cada entrevista, a cada sabatina, a cada live que o Renan participa em outros canais, ele cada vez mais está sendo conhecido, né? E principalmente conhecido por pessoas, né, que por anos, né, assim, ficaram escutando teorias malucas e atabalhoadas e criminosas também a respeito do Movimento Brasil Livre e de seus membros, e estão tendo a oportunidade de conhecer quem é realmente Renan Santos, o Movimento Brasil Livre, o Partido Missão, né? E conforme as pessoas estão descobrindo isso, assim, elas estão aos poucos chegando na conclusão óbvia. Renan Santos é muito melhor do que Flávio Bolsonaro, qualquer figura que o bolsonarismo queira colocar como liderança. Isso está ficando claro, né? E eu vou colocar o depoimento desse rapaz para a gente ouvir aqui, que eu acho que ele vai ser muito didático. Sincero, honestamente, eu não sei se ele vai levar essa eleição, mas o fato é que vocês vão ouvir de um eleitor que ainda pretende votar no Flávio Bolsonaro, porque é o que mais tem a chance. Isso daqui, ó, já dá para deixar uma coisa clara aqui, ó. Enquanto tem gente que fala de que o Renan é irrelevante, não sei o quê, agora tá indo aos poucos, ó, tipo, eu não acho que o Renan vai ganhar, tal, né? E, tipo, gente, isso vai ser muito comum aqui, ó. Gente que sabe que o Flávio é bandido, é corrupto, tá metido num monte de esquema, mas mesmo assim pretende votar nele, diz que vai votar nele, né, apenas porque ele tem mais chances de derrotar o Lula. Vocês vão ouvir muito desse argumento, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque para pessoas que até mesmo há um ano atrás dizia que a gente não ia ter partido, para essas pessoas tá chegando hoje e tá dando esse tipo de depoimento aqui, ó, tenho certeza que não é mais se essas pessoas vão ou não votar no Renan Santos, mas sim quando elas vão se tocar de que em outubro elas estarão votando em Renan Santos. Hoje, antes dos debates, o Flávio Bolsonaro é o que mais tem a chance de tirar o sujeito que aí está na presidência da República. Mas é inegável, né? É inegável que esse Renan Santos, ele tem sim as melhores propostas, tanto na área da segurança pública como na área da economia. E uma das coisas que eu mais achei interessante durante a entrevista dele foi que ele falou que, cara, se o STF quiser bater de frente, ele vai bater de frente. Simples assim, né? Não tem essa historinha de, não foi com essas palavras que ele falou, né? Mas o que ele falou foi, se eles quiserem jogar fora das 4 linhas, eu vou jogar dentro das 4 linhas. Que é exatamente isso que um presidente da República deve fazer. E isso eu acredito que era o que muitas pessoas acreditavam que o Bolsonaro iria fazer, né? Assim, quando o Bolsonaro chegou lá no dia 7 de setembro de 2021 e falou: eu não vou cumprir ordens do senhor ministro Alexandre de Moraes, esse presidente aqui não mais cumprirá. Quando ele fez isso, muitas pessoas achavam que ele de fato estava batendo de frente com o STF, né, que não ia cumprir as ordens ilegais vindas da corte. E muitas delas, claro, não publicamente falam isso, mas elas, de certa forma, se sentiam decepcionadas quando, no dia seguinte, o Temer fez aquela carta de desculpa. Ali, assim, ele escreveu uma carta de desculpa em nome do Bolsonaro o Alexandre de Moraes ali. Né? Isso, de fato, causou uma mágoa e um ressentimento nos bolsonaristas. Né? E hoje, né, quando eles estão se deparando com uma pessoa como Renan Santos, né, que além de fazer uma mera bravata, né, ele chega e fala, eu vou governar aqui, eu tenho esse plano, né, assim, eu não vou querer fechar esse STF, perseguir ministro, fazer isso e aquilo, porém eu não vou cumprir ordens ilegais, ponto. Né? Isso tem uma grande diferença para o que o Bolsonaro tentou fazer. E, claro, muitas pessoas reparam nisso, principalmente os bolsonaristas. E aí, falar em jogar dentro das 4 linhas, a gente lembra do Bolsonaro, né? O Bolsonaro disse que ia jogar dentro das 4 linhas, quando claramente alguém lá no STF já havia abandonado isso aí completamente. Eu achei bastante interessante a entrevista dele, e dá pra ver que é perdoe a palavra que eu vou falar, mas ele não tira do cu as propostas. Dá pra ver que realmente tem um embasamento lógico naquilo que ele fala, tem um embasamento, tem um estudo muito grande por trás, né, dentro daquilo que ele fala. Vocês sabem? Essa é a diferença entre você
entre você elaborar propostas feitas por um marqueteiro para tentar conquistar eleitores que você não tem e propostas que são derivadas de anos de pesquisa, de estudos, né, feitas, né, não porque você quer ganhar uma eleição, mas porque você quer transformar um país. Essa já é a primeira diferença entre o bolsonarismo e a gente. E segundo ponto, quando o Bolsonaro, isso para quem é mais das antigas vai se lembrar, né, das propostas que ele tinha em 2018 ali, né, assim, já dava para ficar claro ali que ele não ia conseguir cumprir aquelas propostas ali dentro das 4 linhas, que no caso é a Constituição de 88, né? E uma das coisas que o Renan, ele já propôs e já deixou isso claro, isso claro a partir do momento que o Renan Santos entrar no poder, além dele declarar a guerra ao crime organizado, também tem que fazer uma nova Constituição. Por quê? Não dá para jogar, não dá para o Renan fazer o que ele quer fazer, implementar as propostas que estão ali no livro amarelo ali, sem alterar as 4 linhas. Acredito que muitos bolsonaristas têm que ter isso em mente. Enquanto o Bolsonaro ficava falando em jogar dentro das 4 linhas, nós, do Movimento Brasil Livre, não vamos jogar dentro das 4 linhas da CF de 88. Se a gente quiser mudar esse país, temos que alterar essas 4 linhas. Que o ser humano ele é feito de grupinhos, né? Então tem aquele grupinho que gosta do Lula, tem um grupinho que gosta dos Bolsonaros, né? E tem um grupinho que gosta do MBL. E eu sou do grupinho que gosta da família Bolsonaro, mas muito por conta da questão da perseguição do senhor Alexandre de Moraes em cima do Jair Bolsonaro, né? E vocês estão ouvindo de alguém que votou no Bolsonaro deixa eu me recordar aqui, em 18 eu votei, 18 eu tinha 19 anos, eu não lembro se eu votei, eu lembro que eu votei no Bolsonaro em 2018, que o vice era o Mourão, né, o general Mourão, eu votei no Bolsonaro em 2018, foi a primeira eleição que eu votei, e em 22 eu voltei a votar no Bolsonaro, né, o vice era o Braga Neto, e, cara, até esses dias atrás aí, eu tava dizendo, né, que eu ia votar no Flávio Bolsonaro mais por conta da perseguição, né, que tá contra os Bolsonaros, principalmente contra o Jair Bolsonaro, né? Que eu acho que com tanta gente... Gente, o dia que eles descobrirem, né, que no fundo não tem perseguição nenhuma, e de que o que acontece com a família Bolsonaro é apenas porque eles são uma máfia, né, de que boa parte da perseguição ocorre, não apenas porque o sistema quer perseguir uma família inocente, mas justamente por conta da covardia deles, a hora que eles se tocarem disso, assim, vai ser uma verdadeira revolução dentro da direita. Que sai aí no Banco Marcha e tal, por que o Bolsonaro tem que ficar preso? Sendo que tem gente pior, né? Sendo que tem vagabundo aí que claramente roubou, que tá aí livre, leve e solto, né? Tem faccionado aí que deveria... Enfim, eu não vou nem falar o que é que esse cara deveria pegar, porque a gente lidar com faccionado no dia a dia e a gente nem sabe que o cara é faccionado, então é bom a gente preservar um pouquinho a língua, né? Mas é uma reflexão, cara, que, assim, e eu tava falando, né, eu participo de grupos, tanto do Bolsonaro como do Renan lá no Facebook, né? E eu não sou nem... Gente, essa é a importância de termos grupos no Facebook. Né? Inclusive, isso o Riso e o Renan já comentaram das lives, mas assim, principalmente para nós jovens. Né? A gente é mais acostumado a estar utilizando o Instagram e o YouTube. Mas se a gente quiser chegar em outras pessoas, né, principalmente furar a bolha, a gente tem que postar conteúdo nosso em outras redes. Né? Então, incentivo o pessoal, ó. Entrem em grupos do Facebook, criem grupos no Facebook de militância. Né? Eu mesmo no Facebook também, né? Eu tenho, inclusive para quem tem Facebook, me adicionem lá. Onca Caipira 14. Sim, eu tenho Facebook. Estou participando de grupos de militância da missão. E esses grupos, que eu garanto para você, há pouco tempo atrás eram minúsculos ou inexistentes, né? Tem grupo que hoje já está com quase 30 mil pessoas. Né? Isso, assim, em coisa assim, coisa de um pouco menos de um mês. Né? Que o Movimento Brasil Livre começou a adentrar com mais força dentro do Facebook. Pensa isso até o período da eleição, né? Quanto mais pessoas vão ser atingidas pelo conteúdo que a gente postar no Facebook, principalmente o público de 40 mais 50 anos. MBL e nem da turma do Bolsonaro, tá? Eu só tenho uma simpatia maior pela família Bolsonaro por conta do Jair Bolsonaro. Simples assim. Estão achando ruim, lamento, mais pessoas se conectam com pessoas. É assim que é. Ponto. Né? Assim, tá claro aqui, ó, de que nem os próprios bolsonaristas gostam dos filhos do Bolsonaro. É só do próprio Jair. Né? A hora que essas pessoas perderem aquela paixão que eles têm pelo Jair, aquilo lá desmorona tudo. Porque, como ele próprio falou aqui, é sobre pessoas, e é por isso que vocês têm que promover e muito o Renan Santos. Tem quem gosta do Lula, tem quem não gosta do Lula. É assim que é. Então, eu tô pensando
realmente, né, porque eu fui dar uma pesquisada, quais são as propostas do Flávio Bolsonaro. Aí eu vi lá que ele quer a questão da diminuição da maioridade penal de 16, de 18. É simples, o Flávio Bolsonaro ele não tem proposta. Se ele falar alguma coisa ali que se pareça com proposta, é algo que ele copiou dos discursos do Renan. É isso. Né, para 16 ou 14 anos. Qual é a proposta do Lula? Apareceu lá que o Lula ia focar na segurança pública, que é uma piada, né? Uma piada de muito mau gosto, aliás. E depois eu fui olhar quais são as propostas do Renan Santos, né? Então, são inúmeras as propostas, porque eu me senti... qual é a palavra? Provocado, né? Porque dizem que essa galera do MBL fala, o Flávio Bolsonaro não tem proposta. Então eu fui pesquisar quais são as propostas do Flávio Bolsonaro, né? Então, de alguém que realmente gosta da família Bolsonaro, eu tenho que falar para vocês que hoje, atualmente, as melhores propostas, né, para essa eleição são sim do Renan Santos, né? E como eu já falei no início do vídeo, um dos objetivos pelo qual eu pretendo votar no Flávio Bolsonaro é mais porque ele é o que mais tem a oportunidade de levar isso já no primeiro turno, né? Tirar já isso. Assim, a gente está em 17 de maio de 2026. Querem apostar quanto? Que até setembro, outubro, esse cara já vai estar pedindo voto pro Renan já. Hoje ele já reconhece que o Renan tem as melhores propostas, né? Imaginem, assim, a revolução que vai ser quando as pesquisas eleitorais começar a dar que o Renan está com 9% dos votos, 10, 12, 15. Pode ter certeza que muito mais pessoas como ele, vão considerar fortemente em abandonar o voto do Flávio, mesmo gostando do Jair Bolsonaro, para votar no Renan. Já no primeiro turno. E aí, no grupo lá, né, dos apoiadores do Renan, eu até falei, beleza, cara, as propostas dele são boas, só que, tipo assim, o meu medo é que o Renan Santos ele vai roubar sim muitos votos do Flávio Bolsonaro, e eu tenho medo que quem se beneficie disso, no fim das contas, seja o Lula, né? Não, isso daqui é uma... Assim, claramente esse rapaz aqui, ele tá com... Né, assim, os influenciadores, os políticos, os militantes bolsonaristas, assim, eles inventam a seguinte coisa, ó. De que a pessoa, se ela deixar de votar no Flávio, automaticamente vai estar beneficiando o Lula. Não mesmo. Por quê? Porque, pode ter certeza, a cada voto que o Renan tem, é um voto a menos que o Flávio e o Lula tem. Ou seja, a cada voto que o Renan ganha, são votos que também não está sendo só tirado do Flávio, também está sendo tirado do Lula. E isso é algo que eles omitem de forma deliberada. Né? E podem ter certeza, um Renan com 10, 11%, Lula e Flávio Bolsonaro não ganham no primeiro turno. Tá claro isso? O Renan, com o que ele tem nas pesquisas hoje, inviabiliza uma vitória de primeiro turno, seja quem for. É uma estratégia muito perigosa já querer levar logo no primeiro turno. Né? Por quê? Porque se um candidato forte, por exemplo, um Flávio, suponhamos, né, ele chega, tipo, próximos dias da eleição ali, né, parece que, sei lá, ele dando 55% dos votos, né, acontece alguma bomba, algum escândalo, próximo dos dias antes da votação ali, né, aí as pessoas olham, tipo, quem que é o segundo mais forte? Seria o Lula. Aí elas vão lá e pensam, para evitar esse Flávio, vota no Lula. Aí as pessoas vão lá, votam no Lula e garantem a vitória pro Lula logo no primeiro turno já. Né? Sendo que, até mesmo em questão de análise agora, eu acho que é muito mais possível acontecer nesse ano a mesma coisa que aconteceu no primeiro turno para a eleição de São Paulo, onde vai ficar, né, no caso agora em 26, Lula, Flávio e Renan tecnicamente empatados no primeiro turno, né? Aonde? Né? Assim, provavelmente fica, sei lá, coisa de 1, 2% de diferença entre os três, né? E quem for passar para o segundo turno, né, assim, vai passar com uma margem muito pequena sobre o outro. Né? Então, assim, não duvida nem um pouco, né, de acontecer, sei lá, de um cenário onde, sei lá, o Lula e o Flávio vão para o segundo turno, mas o Renan fica, sei lá, com 1, 2% atrás, ou o Renan e o Flávio irem para o segundo turno, e o Renan ficar um pouquinho, quer dizer, e o Lula ficar um pouquinho atrás. Tanto que essa era a tendência. Agora, fazendo o paralelismo com a eleição de São Paulo, o Nunes com o Flávio, o Lula, o Boulos, o Pablo Marçal e o Renan, antes do Marçal lançar aquele laudo falso ali, né, o que as pesquisas estavam dando? Que o segundo turno de São Paulo seria entre Pablo Marçal e Nunes. Esse era o cenário que estava se dando na eleição de São Paulo. Né? Inclusive, o Bisotto previa
né, de que se o Pablo Marçal fosse para o segundo turno, ele ia levar a eleição de São Paulo, ele ia ser eleito prefeito de São Paulo. Né, então, né, eu estou falando isso porque, assim, São Paulo é a maior cidade do país e normalmente nas eleições, assim, o que acontece na eleição presidencial acontece 2 anos antes, na eleição para a prefeitura de São Paulo. O Lula se beneficia disso, né? E aí eles vieram com os argumentos de, mas no primeiro turno você vota no melhor, né? Você vota no melhor. Até porque para o Lula vencer, ele teria que levar 50% dos votos mais um. O que não é difícil na questão manipulacional, né? Mas é isso, eu achei interessante a entrevista do Renan Santos. Dizem que a melhor... Dizem que... Pessoal, desculpa que eu tô olhando pra lá, porque a porra da câmera tá aqui, aí eu gostaria de estar gravando assim, ó, porque aí assim fica mais confortável assim, ó. Aí eu ia estar olhando de boa, mas eu tenho que deixar essa porra desse negócio assim, né? E aí os eleitores do Renan dizem que a melhor entrevista do Renan é sempre a próxima. E é mesmo. Isso é verdade. Cara, e é mesmo. Achei muito interessante, gostei muito também da entrevista dele no Inteligência Limitada. Foi melhor que o Flávio Bolsonaro, né? Porque não é porque eu vou votar no Flávio Bolsonaro, né? É o que mais tem a chance de tirar o Lula. Não é porque eu vou votar no Flávio Bolsonaro. Gente, assim, mais 2 ou 3 entrevistas que esse cara assistir do Renan, pode ter certeza. Ele já vai estar vestindo a camiseta da missão e já vai estar pedindo voto pro Renan já. Tenho certeza absoluta disso.